empresas. Hoje você é casado, pai de 2 filhos, você casou com 24 anos, 24. né? Casou jovem. Como que foi essa transição de decisões na sua vida, de mudanças, o teu retorno para a igreja, a tua decisão de se formar em administração de empresas, se casar? Em que momento você decidiu, não, eu preciso mudar de vida? Então, na minha adolescência e juventude, em certo momento eu parei de estudar. Por causa que comecei a me envolver com coisas que não devia. E acaba gerando aquele negócio, não vou para a escola, gazei aula, coisa do tipo, acabou parando. Parei ali no primeiro do ensino médio, né? E só que, o que acontece? Eu tive uma pessoa na minha vida que marcou a minha vida, e marca até o dia de hoje, que é a minha avó, né? A minha avó, eu sou o grude dela, vamos dizer assim, né? E eu cresci grudado na barra da saia dela. Então eu digo que tudo que eu sou hoje como cristão, principalmente, eu devo a ela. Porque minha avó me ensinou desde criança. Então era andando na rua contando testemunho, sentava na cama com ela, com o caderninho de hino dela cantando louvores. Então o meu retorno para a igreja foi porque na minha infância e adolescente eu tinha uma avó que me ensinava. Porque assim, a minha mãe e meu pai, eles eram cristãos, mas sabe aquele cristão que leva o filho para a igreja? Mas não é aquele pai que senta para ensinar a palavra, coisa do tipo. Eles me levavam para a igreja. A minha avó não. A minha avó sentava comigo. Diferença. Ela falava da grandeza de Deus, coisa que eu sempre falo quando eu vou ministrar para pais e líderes, né? Compartilhe com as crianças a grandeza de Deus, porque os olhinhos deles enchem quando vê. Então, a minha avó mesmo contou para mim um dia, eu era criança, eu lembro até hoje. Minha avó falou assim, Mike, eu estava sentado num barranco e eu senti de cantar um hino da harpa, e ela cantou aquele hino da harpa, e ela falou que quando ela olhou tinha uma cobra do lado da cabeça dela. E ela viu que Deus deu um livramento para ela. Então eu cresci com aquilo na minha mente, que Deus é um Deus de livramento, que Deus é um Deus que fala com a gente quando a gente está em perigo. Então até hoje eu oro a Deus, Deus, não me deixe desapercebido. Me mostra onde está o perigo, para eu não tropeçar nele, para eu não cair nele. Mas isso de mim hoje foi porque minha avó me ensinou isso, sabe? E daí quando eu tive 20 anos, orando muito, chorando muito, né, com Deus, porque eu era um desviado esquisito, porque eu tava fora da igreja, mas eu não saía da igreja. Eu vivia nos cultos, eu ia nas vigílias, eu não saía. Tanto que lá em Quatro Barras, naquela época, as pessoas tinham uma má visão sobre mim. Eles diziam, o Michael é um cristão sapecado, como diz por aí, né? Por quê? Não, porque ele tá lá na igreja, mas tá lá fora fazendo coisa errada. Faltava um posicionamento. Isso. Você tinha medo de sair porque você conhecia a verdade. Exato. E sabia que precisava da proteção de Deus. Mas, ao mesmo tempo, você não queria ficar lá porque você estava vivendo um momento... A fraqueza espiritual gigante. Exatamente. Né? Como que foi esse momento aí de decisão? Então, foi o seguinte, eu estava numa vigília na igreja, lá em Quatro Barras, e eu estava orando. E eu chorando, eu disse, Senhor, me liberta do cigarro, que era a única coisa que precisava ser liberto para eu poder retornar mesmo. Senhor, me liberta do cigarro. E comecei a chorar falando para Deus. Quantos anos, vai? Eu tinha uns 19 para 20 anos. E daí, eu orando, falei, Senhor, me liberta, me liberta, me liberta. Eu ouvi Deus falando comigo. Deus falou comigo aquela noite. Eu ouvi Deus falando assim comigo, Dani, não adianta eu querer te libertar, se no teu coração você não quer ser liberto. Naquele dia, eu aprendi, Dani, que a posição começa por mim. Deus não vai descer do céu cheio de luzes, porque a gente espera às vezes algo extraordinário, e não. Nada disso acontece. Quando eu ouvi isso, Dani, essa voz falando que não adianta Deus querer me libertar se no coração eu não queria ser liberto, por quê? Porque eu orava assim, tipo, Deus, me liberta. Mas eu pensava, puxa, mas eu vou chegar em casa. Ai, que vontade. Ai, meu Deus, eu vou tomar aquele café, vou comer aquele pratão de comida, vai me dar vontade de fumar. Eu pensava assim. Então, no coração, você eu não queria. Exatamente. Mas aquele dia, quando eu ouvi essa voz, eu levantei, porque eu estava de joelhos, assim, eu levantei. Eu quero. Eu falei, Senhor, então é o seguinte, eu vou contra meu próprio coração, mas a partir de hoje eu não fumo mais. Dani, naquela noite eu cheguei em casa, eu lembro que eu peguei a carteira de cigarro, cortei ela no meio, joguei no fogão a lenha. E depois daquele dia, até hoje, nunca mais eu botei um cigarro na boca. Olha só que incrível. Porque eu aprendi que a posição é minha. E eu falo isso para todo mundo hoje. Seja bebida, seja droga, seja cigarro, ou seja qualquer fraqueza que você tenha. Por quê? Porque aquilo não é mais forte que o Deus que você serve, ou que o Deus que você crê, ou
com a autoridade que Deus deu para você. Aí, eu parando de fumar, aconteceu esse meu retorno para a igreja, né? Aí eu retornei para a igreja, eu sempre fui da área de louvor, então fazia parte do grupo de louvor, fazia parte da liderança de adolescentes, juventude, eu sempre envolvido. Não tinha setor da igreja que eu não estava envolvido, né? E aconteceu que naquela época o meu pastor enxergou alguém em potencial. Porque na Assembleia de Deus, quando você é jovem e solteiro, você não é tão dado tanto valor, né? Vamos dizer assim, para você. E ainda mais menino, né? É como se você fosse um perigo. Exato. Não, é jovem demais. Não, vai dar problema, vai dar dor de cabeça. Só que esse pastor não. Ele viu além. Ele viu em mim alguém em potencial e ele investiu em mim. E daí, naquela época, para resumir a história, eles entenderam que eles deveriam me enviar, porque eles viram o chamado em mim, me enviaram para Jocum naquela época. E eu fui para Jocum, fiz a minha ETED na Jocum em 2014. Sim. Fiz a ETED e fui para a Argentina no meu prático de missões, né? Fui para a Argentina e depois eu fiz uma escola de segundo nível lá, que era Operation John, que eu fui para a África Oriental, fui em 5 países da África. E eu fui solteiro, e a Assembleia de Deus me bancando. Então, para mim, foi um privilégio realmente extraordinário. E algo raríssimo de acontecer. Sim. Aí tem aquela pressão. Beleza, Michael, agora você tem que casar. Você precisa casar, Michael, pra você ser um obreiro, coisa do tipo, né? Só que o meu casamento, Dani, não foi por causa da pressão da igreja. Eu sempre quis casar e ter família, ser pai era o meu maior sonho. Ser pai. Era um sonho realmente extraordinário, assim. Eu queria, eu pegava a criança no colo, assim, eu ficava imaginando, já pensou se fosse minha? Tá. Então eu tinha esse sonho. Então, como eu estava no ministério e na Assembleia de Deus tem essa de que para você ir subindo, você precisa ser casado, né? Então eu comecei a orar a Deus. Senhor, eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém para somar junto comigo, para estar junto comigo. E daí foi em 2016 que eu conheci a minha esposa. Conheci ela na época, conheci pelo Instagram, inclusive. E foi interessante, Dani, que eu orei a Deus assim, Senhor, porque eu estava passando por uma dor emocional grande. E eu estava mexendo no meu Instagram assim, apareceu uma imagem que aparece Jesus estendendo a mão para uma criança, a criança está com um ursinho na mão. E ele fala assim, dá para mim esse urso. E a criança, Senhor, mas eu amo muito ele. Isso. Não sei se você já viu essa imagem. Já. E atrás tem um urso bem grandão. Quando eu olhei aquela imagem, eu estava passando por aquilo. Tinha algo que para mim era muito valioso. E Deus estava falando, me dá que eu tenho algo melhor para você. Eu olhei e eu tinha orado aquele dia, Senhor, eu quero alguém. Quando eu olhei aquela imagem, eu falei, puxa, quem que postou isso? Quando eu fui olhar, tava escrito lá, Estherzinha, que é a minha esposa. Minha esposa. Aí eu entrei no Instagram dela, vi, falei, meu Deus, que menina mais linda, Jesus. Linda, 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 maravilhosa mesmo. E eu falei assim, cara, perfeito. Mandei mensagem ali, enfim, trocamos mensagem, conversamos uns 2 meses mais ou menos. E eu fui para a cidade dela, conhecer ela. Entre conhecer e casar foi 9 meses. Conheci ela em março, casei em dezembro. Final do ano. Isso, casei em dezembro. E hoje são 2 filhas, fruto desse relacionamento. Em dezembro fizemos 8 anos de casados, né? E ela somou muito. Daí a questão da formação, como eu disse, eu não tinha estudo. E por eu não ser de uma família que incentiva, porque a minha família não tinha essa cultura de incentivar no sentido, não, você precisa fazer uma faculdade, eu não tinha isso. Então eu parei de estudar,